Boa tarde a todos. Estamos abrindo aqui a reunião, né? A reunião para avaliação e monitoramento, né, daquele grupo do plano diretor. A ideia hoje é a gente aprovar, né, definitivamente os ofícios que vão ser enviados para todas as secretarias e falar um pouquinho sobre o questionário, né, que nós vamos fazer também. Érica, eu vou passar então a palavra para você, só para, eu não sei se teve, eu lembro que na última reunião que nós fizemos, a gente não tinha recebido nenhuma contribuição dos membros aqui da comissão em relação àquela proposta dos ofícios e do questionário, mas tinham pedido mais tempo para que fossem enviadas essas contribuições. Eu não sei se chegaram a enviar alguma contribuição, ou se não a gente pode aprovar o texto de acordo com o que você tinha elaborado e enviado para todo mundo. Você quer falar? Boa tarde a todos. A Maria Célia me passou 2 e-mails, um e-mail do Geraldo, quer dizer, na verdade 3 e-mails, um e-mail com algumas contribuições no questionário do Geraldo, um e-mail com contribuições deixa eu ver aqui, da Letícia, acho que foi da Letícia, também com relação ao formulário, ao questionário, não aos ofícios. E a Tina escreveu uma coisa assim, fiquei de mandar as observações, mas optei por fazê-las ao responder a mesma, uma vez que não há espaço para isso. Quanto aos ofícios, minha observação é que deveriam conter questões mais específicas sobre aplicabilidade e recursos dos instrumentos do Estatuto da Cidade, especialmente para as secretarias mais diretamente ligadas ao desenvolvimento urbano e rural, como planejamento, urbanismo, habitação, crime, etc. Mas peço que essas questões sejam mais discutidas pelo coletivo em reuniões específicas e presenciais. Bem, a gente pegou aquele, já que a gente não estava recebendo nenhuma contribuição, aquilo era só um rascunho inicial, a gente fez aqueles ajustes do formulário que o Geraldo colocou aqui. Peraí, acho que está tendo Darlene, se você puder, pronto, eu consegui silenciar. Olá, estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Quer falar alguma coisa, Darlene? Não, só estava querendo saber se estava tudo ok. Ok, tá bom. Bom, com relação, eu vou compartilhar aqui o documento trazido pelo Geraldo, se vocês concordarem, para a gente passar pelo questionário primeiro e pelos ofícios depois. Pelos ofícios, nós também sentimos uma necessidade de sermos mais diretos nas perguntas para as secretarias. Então, a gente são as mesmas perguntas que estavam sendo feitas, mas sendo mais objetivo em relação às diretrizes específicas, os objetivos e princípios do plano diretor e a política de desenvolvimento, de monitoramento e gestão. Então, a gente só repaginou Quer falar alguma coisa? Não, aqui? Não? A gente só repaginou, vamos dizer assim, essa coisa dos ofícios, e eu acredito que vai satisfazer, pelo menos em parte, o que a Tina não está aqui presente, né? Mas em parte o que a Tina colocou, de a gente ter algumas perguntas já mais diretas para a secretaria. Eu vou mostrar os dois para vocês aqui. E o questionário a gente ainda não teve tempo hábil, né, para falar sobre Google Forms e ver como é que a gente vai disponibilizar. Mas só uma questão, quando a Letícia colocou aqui, a Letícia está aqui? Tá. A Letícia colocou aqui no e-mail dela alguns questionamentos de como que a gente mandaria isso para a população. A ideia é que vá para os conselheiros esse ofício, esse questionário, certo? Não é para a população. A gente está primeiro medindo o nível de conhecimento, de satisfação, enfim, de conhecimento das políticas públicas
por parte dos conselheiros de conselhado, certo? E a sugestão de 0 a 5, que alguém deu, porque a gente tem alguns itens desse questionário que vão de 1 a 5. E a ideia é, por que não de 0 a 5 quando é insatisfação total? O 1 é uma insatisfação menor, até o 5 é insatisfação menor insatisfação, né? Porque a gente tem que ter número ímpar. O número ímpar é que a gente consegue fazer algumas tratativas de análise dos dados, né? Quando você tem um número par, essa coisa se complica bem mais em termos estatísticos. É por isso, o padrão, sempre que a gente faz questionários, é de 1 a 5. E o Geraldo falou sobre permitir que se não colocar o limite de 5 itens naquela parte que a gente coloca as questões as principais qualidades do bairro, da cidade, defeitos da cidade e do bairro. A ideia, Geraldo, é que as pessoas tenham que escolher o que está melhor do que de tudo que ele acha bom, os 5 mais relevantes, de tudo que acha ruim, os 5 mais relevantes, porque pela nossa experiência, o que pode acontecer é que marquem tudo de tudo, e aí a gente não está avaliando nada. Então esse é o exercício, né? Nós já fizemos questionários daquele plano diretor e na revisão da lei de uso, sem limite de opções. E depois a gente passou a ter um limite de 5, que é bastante coisa, justamente por causa disso, tá? É a nossa experiência aí que a gente está trazendo para vocês. Pode falar. Oi, Érica, maravilha. E como que você acha que a gente pode fazer o encaminhamento? Os ofícios, a gente não conseguiu, depois das contribuições, a gente não conseguiu ainda fechar uma minuta, é isso? Fechamos sim, eu vou compartilhar aqui, eu só não sei o que vocês preferem ver primeiro. A minuta com os comentários do Geraldo, do questionário, o questionário que a gente não conseguiu se debruçar para fazer o Google Forms, né? E os ofícios, sim, a gente fez uma minuta final, trouxe aqui para que vocês vejam. Eu acho que a gente podia colocar o ofício, porque assim, só para explicar um pouco também de qual que é a ideia, né? Como a gente está dando um prazo grande para todas as secretarias se manifestarem, e está coincidindo também com a Conferência das Cidades, a gente quer soltar esses ofícios para que nesse tempo a gente também possa focar 100% na conferência. Então, e aí a gente tem um tempo maior até para trabalhar depois com o questionário. A ideia era a gente tentar aprovar esse texto do ofício hoje, disparar isso para as secretarias, aí elas têm o tempo que elas vão precisar para fazer as respostas. Enquanto isso, a gente está focado na Conferência das Cidades, e aí depois a gente pode voltar, e aí com mais calma a gente aprovar esse texto do questionário, já que a gente não conseguiu ainda incorporar as contribuições nele. Não sei o que vocês acham. Geraldo e Letícia. Primeiro Geraldo, o primeiro que levantou a mão, depois Letícia. Querem falar antes? Ok. Obrigado aí pela palavra. O que, na verdade, só um comentário, tá? Eu sei que o questionário a gente vai avaliar depois, né? Mas o que a minha sugestão de abordar mais de 5 itens, deixar livre, né? E, inclusive, para que a pessoa entrevistada, na verdade, ela ficasse à vontade para poder indicar os problemas existentes, né? Inclusive, significativamente, visando até para a área de negócio, no caso, a prefeitura, a área responsável, ela poder fazer um mapeamento sobre, como se fosse uma estatística, um ranking próximo do real. Quais são os casos, o que é que está mais pegando, né? Está tendo mais problema do maior para o menor. Justamente para isso, tá? Para vocês poderem ter um ranking, para poder saber assim, onde que eu tenho que atuar, qual que é o ponto focal, quais são os maiores déficits que nós temos que atentar aqui para a cidade de Campinas, né? Então, o meu objetivo foi isso, deixar assim, uma sugestão, tá claro, deixar livre, não marcar só 5, marcar assim o que a pessoa entrevistada ela
poder fazer assim a escolha, tá? O que está mais pegando numa região dela, por exemplo. Tem uma região que é uma coisa, tem outra região que é outra, né? Então, para deixar uma coisa mais flexível, tá? Era isso. Letícia? Oi, boa tarde. Então, eu coloquei também no e-mail algumas questões iniciais que eram algumas perguntas que eu achei que podiam ser consideradas dentro dos questionários. E na verdade são duas perguntas com perguntas a mais, né, que poderiam ser incluídas. Vocês têm algum posicionamento sobre isso? Porque a minha ideia também, quando eu li o questionário respondendo, eu tive essa ideia mesmo do Geraldo, de você conseguir fazer esse mapeamento, né? De ter esse instrumento, o questionário como um instrumento de mapeamento de problemas. Érica, nós chegamos a avaliar esse ponto, ou nós vamos deixar essas questões do questionário para uma próxima reunião e ainda não deu tempo da gente interpretar isso? Na verdade, como a gente está construindo tudo aqui junto com os conselheiros dessa comissão, eu acho que poderíamos debater e já pensar. O que eu acho que podemos fazer, né? Se a gente conseguir fazer no Google Forms aquela coisa avalie de 0 a 5 ou de 0 a 10, qual o maior problema, né? Daí, de todas aquelas alternativas, eles vão pondo. O problema maior é tal, e aquele problema ganha nota 10, o outro ganha nota 9. Ele ranquear todas aquelas opções. Se a gente conseguir isso, acho que dá para a gente fazer esse mapa que vocês estão falando. Eu não sei se a gente consegue fazer isso com conformes no modelo que a gente tem aqui na prefeitura. Se a gente não conseguir, eu sugiro que a gente mantenha um número, porque deve aparecer só o que é problema na visão daquela pessoa, membro do Concidade, e o que não é problema na visão daquela pessoa, membro do Concidade. Porque senão as pessoas vão marcar tudo. Vão dizer, não, para mim tudo isso aqui é ruim, então eu vou marcar tudo. Isso já aconteceu. E aí a gente teve que refazer, porque acabou que ele não serviu, não foi um instrumento de trabalho utilizado. Né? Infelizmente. Então talvez a gente possa fazer esse acordo. A gente vai verificar aqui se a gente consegue fazer essa coisa de ranquear dentro da própria pessoa que está votando, falar lá o que é o principal problema número 2, problema número 3, até o problema menos relevante. E se for assim, a gente não põe o limite de perguntas. Que tal? Eu acho ótimo. Concordo também. E aí a gente traria a versão final do questionário numa próxima reunião para a gente colocar daí em votação, em aprovação, já com essa alteração. E esse questionário ficaria para depois da conferência, né, secretário? Isso, para a gente focar na conferência. Viu, Érica, o Geraldo, senhor secretário, inclusive eu inseri mais algumas perguntas, não inseri algumas perguntas, eu complementei algumas coisas que se a Érica, acho que a Érica deve ter, com certeza a Érica avaliou. Tem algumas perguntas que, por exemplo, os equipamentos de educação são de difícil acesso, escolas técnicas, universidades, blá, 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 etc. Difícil acesso significa que você está inviabilizando tudo. Eu achei melhor colocar assim, quer dizer, além dessa de difícil acesso, incluir os equipamentos de educação são deficientes ou inadequados. Ou seja, porque se você coloca difícil acesso, significa que zerou, é difícil acesso. Se é deficiente ou inadequado, é que não não presta. Ele tem alguma deficiência que precisa ser ajustado. Inadequado, ele tem alguma coisa inadequada que precisa ser ajustado. Não que você está inviabilizando tudo, né?
que a prefeitura tem, que a prefeitura deu, né? E aos olhos da pessoa, eu acho que é importante ter essa pergunta, tá? Para não falar que, ó, tudo que tem não presta. Não, ele tem uma deficiência que precisa ser corrigida. É inadequado, vamos focar num ponto que para adequar para a prefeitura, para poder a área responsável poder adequar ele, né? Eu achei importante esse ponto, tá? Era só esse comentário que eu quis fazer com algumas perguntas que eu incluí lá, tá? Geraldo, de todas as perguntas que você colocou ali, todos os acréscimos, eu concordo. Era só essa questão, eu acho que ficou bem claro, algumas questões que a gente não tinha colocado, como, por exemplo, calçamento de pedestres, equipamentos para pessoas voltados para idosos, né, de convivência de idosos. Eu acho que tudo isso está agregando, feiras livres, lazer. Eu acho que todas essas questões colocadas aqui agregaram, sim. E aí a gente acha que pode fazer essa versão final, tentando ver o que o Google Forms nos permite fazer, e trazemos aqui para validação final após a conferência da cidade. Tudo bem? Agora eu vou compartilhar com vocês, são todos os ofícios, são todos parecidos com aqueles que a gente já tinha enviado para todas aquelas secretarias. O que eu quero dizer com isso? O artigo da lei que aquela determinada secretaria vai focar mais para responder é aquele que a gente já tinha feito a correlação, né? Então, diretrizes específicas para a saúde estão no capítulo das diretrizes de saúde. E assim vai. Tem algumas secretarias que acabam ficando com mais de um artigo e tal para falar, porque eles se inserem em diversas frentes. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês um modelo, que foi o modelo que a gente propôs agora, que a gente fez uma simulação interna, que como que a gente responderia aquele outro modelo. E cada um aqui da gente respondeu de um jeito. Então, esse aqui, a gente acha que vai ser mais assertivo no momento da resposta. Vocês estão olhando aí? Conseguindo ver o compartilhamento? Aumentar um pouquinho, se puder aumentar um pouquinho. Eu acho que cada um que aumenta. Aumentar a letra aqui? Isso, perdão, é isso. Melhorou? Desculpa, eu me expressei mal. Não, é que no meu estava minúscula a telinha, que daí eu vi que era, já entendi. Tá, então, o que acontece? O começo do ofício, prezado secretário tal, eu peguei esse aleatoriamente, que é para assistência social, né? Vimos pelo presente informar que estamos iniciando o trabalho de monitoramento, todos esses primeiros parágrafos, até a gente chegar peraí que ele não está indo para a próxima parte, até a gente chegar nesse gráfico aqui da imagem que demonstra a tríplice, o tripé aqui do sistema de planejamento, monitoramento e controle social, isso tudo está igualzinho ao texto anterior. Aqui também, nos termos quais são os objetivos do sistema de informação e monitoramento, que é tirado dos artigos 140 e 141 do plano diretor, também está tudo igual. Falando a importância das APGs, as áreas de planejamento e gestão, na implementação, também está igual. O que a gente mudou foi a partir daqui. Então, a gente pede que eles forneçam a informação até o dia tal, que daí a gente vai colocar 60 dias assim que elas encaminhar o ofício, né? E 30 dias antes a gente já vai começar a cutucar tudo, certo? E aí, ao invés de fazer aqueles itens, a gente está pondo assim, principais ações ocorridas na secretaria entre 2018 e 2023. Indicar as principais ações com rebatimento no orçamento, PPA por APG. Como essa secretaria acompanha essas ações? As perguntas são as mesmas, a gente só pôs alguns tópicos, né? Aí vem a avaliação do plano diretor pelas secretarias, quanto aos objetivos específicos da área de atuação. Tem aquelas mesmas perguntas que a gente tem. E aí, para cada ofício, a gente selecionou aqui os artigos diretamente relacionados. Quanto aos princípios e diretrizes do plano diretor, quais os objetivos considera que se relacionam com a sua secretaria? Algum deles fundamenta suas propostas e ações? Quais?
O desenvolvimento orientado pelo transporte tem alguma implicação nas decisões, na decisão locacional de alguma ação ou equipamento dessa secretaria? Os objetivos por macrozona contribuem para o planejamento de ações dessa secretaria? Se for não, eles vão dizer não. Se for sim, quais, né? Quanto ao sistema de planejamento, a gente diz aqui os artigos que referem-se a isso. A secretaria trabalha com indicadores? Quais? Como são calculados? Qual a fonte de periodicidade de dados? Então, se eles têm, informem o que tem, né? E assim, quais as ações dessa secretaria podem ser georreferenciadas? Quais ações dessa secretaria são articuladas com outras pastas? Isso aqui foi colocado para atender uma fala, não me lembro se foi da Tina ou se foi da Valquíria, que falou na reunião passada como é que a gente vai enxergar essa inter-relação entre as pastas, né? Então, a gente pensou nessa pergunta. A secretaria desenvolve alguma ação com participação social? Quais? De que forma? Né? E depois a gente vem para o último tópico, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Há projetos nessa secretaria passíveis de financiamento pelo fundo? Quais? Onde se localizam? E aí ressaltamos no final que as informações de obras, planos, projetos devem sempre que forem espacializáveis, né? Serem colocadas por APG, né, para organização dos dados, e colocamos aqui, secretário, o meu ramal e o meu e-mail, para que as secretarias possam entrar em contato de uma maneira mais fácil. Então, a gente replicou isso tudo para todos os ofícios, tá certo? Para que deixar a coisa de uma forma mais estruturada, porque não fica assim, cada secretaria respondendo de um jeito muito diferente da outra. Era aí. Érica, para mim tá perfeito, acho que é isso mesmo que a gente tinha pensado. Agora vamos ouvir os demais conselheiros, em geral, a Letícia, que enviaram algumas contribuições, mas para mim ficou ótimo. Olha, para mim, eu vou ser bem sincero, o secretário Érica, eu li, reli e depois fui para o questionário, ali eu não mexi em nada, eu achei que está perfeito. Parabéns da minha parte, tá? Eu não tenho nada a acrescentar. Eu achei que está muito completo pela experiência de vocês aí, de ter bolado esse ofício, tá? Da forma com que foi feito. Eu não tenho nada a acrescentar. Para mim, excelente, tá? Letícia, tem algum comentário? Não, secretário, também não. Eu acho que está completo também. Acho que a experiência de vocês somou bastante nos questionários como um todo e não tem nada a acrescentar. Mérito da Érica, tá? Experiência. Sim, com certeza. Tem mais alguém? Gostaria de fazer algum comentário? Eu vou, essa tentativa aqui, que coloquei umas perguntinhas a mais, mas o raciocínio é o mesmo, tentei abordar todas as questões que foram trazidas mesmo por todos, né, algumas questões dos ofícios, né, e do questionário, Letícia, eu vou conversar aqui com o pessoal essa questão de começar do zero, de repente do 0 ao 10, que eu estou pesquisando aqui algumas coisas, e a gente deixa para falar sobre isso após a conferência da cidade. O trabalho vai ser intenso e muito corrido, né? Porque é para ontem essa conferência. Combinado, Obrigada. Tá, não estamos te ouvindo, secretário. Desculpa. Vamos então distribuir, né, os ofícios, daí a gente ganha esse tempo, né, também não vamos ficar parado, e aí, enquanto isso, a gente vai trabalhando no questionário, ver essas limitações até do Google Forms, e aí depois a gente retoma depois da conferência, que é o que você falou, vai dar bastante trabalho, mas todos, acho que os membros que estão aqui nessa comissão também estão na comissão organizadora da conferência, e aí a gente vai ter uma agenda bem corrida aí nos próximos dias. Parabéns, Érica. Imagina, a gente se esforça aqui para tentar atender, né, a todas as expectativas, mas acho que a gente só está começando, né?
É um trabalho que a gente vai mandar as perguntas e vamos conversando com vocês à medida que a gente vai recebendo as respostas, para que a gente consiga ir alinhando desde o início e não perca o ritmo, né, secretário? É isso aí, Érica. Obrigado, parabéns realmente, né, porque além desse trabalho aqui para o Concidade, a Érica tem um monte de outras funções e ela consegue conciliar ainda e fazer um trabalho aí de ótima qualidade. Vamos abrir as palavras então para os demais conselheiros. E, caso ninguém tenha nada a falar, a gente termina a reunião e vamos enviar os ofícios e falamos sobre o questionário aí na próxima reunião que nós vamos marcar após o Concidade. Então, aberta a palavra aos demais conselheiros. Não? Ninguém? Alguém levantou a mão? Não? Não, ninguém levantou a mão aqui, não. Então tá bom. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela disposição, pela disponibilidade. E então agora nós vamos enviar esses ofícios a todas as secretarias. E aí depois a gente consolida todas as respostas. E vamos focar agora na Convenção das Cidades aí, que a gente tem um trabalho muito grande a ser feito, né, Darlene? Então tá jóia. Obrigado a todos, boa tarde. Tchau, Tereza. Ficou muito quietinha hoje, tô achando você muito quieta aqui nas reuniões do Concidade, viu? Como é que é? Não ouvi, desculpa. Tô achando você muito quieta aqui nas reuniões do Concidade. Eu gosto de você mais participativo. Daqui a pouco eu começo a falar, pode deixar. Tá bom, mas obrigado. Ó, secretário pensa bem. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Até mais.